Muito bem, senhores. Então, dando continuidade à nossa pauta de hoje, assunto de interesse comunitário, nós temos hoje a presença, mais uma vez aqui, do vereador e presidente da Câmara, o senhor Pedro Anacleto Garcia, que pela segunda vez no ano se dispôs a vir a essa casa, a esse ambiente, para de forma transparente compartilhar com todos nós os andamentos dos principais fatos da Câmara, do Poder Legislativo Municipal, da nossa Câmara de Vereadores, para que dentro desse exercício que nós tínhamos manifestado já desde o ano passado e no início desse ano, que nós estaríamos buscando reconstruir uma aproximação com a Câmara de Vereadores, pela tradição que já se tem entre as entidades empresariais e o Poder Executivo, que a gente também retomasse isso de uma maneira mais presente com o Poder Legislativo, visto, obviamente, o papel que tem essa Casa de Leis e o efeito que isso traz para a sociedade de uma maneira geral. Então, já de antemão, né, Pedro, agradecer mais uma vez o fato da sua presença aqui, que vem em linha com aquilo que foi manifestado desde o início, quando você assumiu a Câmara, de que teria realmente essa postura de ser o mais presente possível, o mais transparente possível, em respeito, obviamente, a toda a sociedade, não só a essa entidade, mas a toda a sociedade de uma maneira geral. Então, nós podemos, mais uma vez, contar com o Pedro aqui para compartilhar conosco. Então, Pedro, obrigado mais uma vez e lhe consigno a palavra. Ok, oi. Boa noite a todos. A gente vai passar um vídeo, né, primeiro, depois eu tenho o PowerPoint, mas vou primeiro só fazer um pequeno resumo. O vídeo vai contar bastante e no final eu vou explicando alguma coisa que é muito importante. Nós vamos ter 20 minutos, mas dizer que estou muito satisfeito na presidência da Câmara. Nós procuramos prometi já desde o início do ano, de fazer uma administração inovadora, com transparência e com economia. E nós fizemos isso, os dados vão mostrar. Procuramos também resgatar a imagem da Câmara de Vereadores, a credibilidade, né, que estava um pouco meio desgastada também, apesar que nós vivemos um momento ainda de crise no Brasil, crise financeira, crise política também, o povo ainda tem o político muito desacreditado, mas nós temos também que mostrar o que é bom, nós temos que separar o joio do trigo. Muitas vezes nós falamos assim, que parece que nós plantamos uma imagem que não é a imagem que nós vivemos em Jaraguá do Sul. Então, nós ligamos a televisão, parece que é um terrorismo político, mas aqui nós temos bons trabalhos. Por isso, eu já vou levantar, o senhor dá licença, posso ficar lá, nós pode começar a passar o vídeo. 2017 foi de bastante trabalho para os vereadores de Jaraguá do Sul. Os parlamentares tiveram muitos desafios, mas nunca perderam o foco na missão principal: contribuir para o desenvolvimento do município. Pela Câmara de Vereadores passaram discussões importantes, assuntos sempre voltados ao cotidiano da cidade. Da primeira sessão ordinária, em 2 de fevereiro, até agora, muita coisa aconteceu. Até o final do mês de novembro, 82 sessões ordinárias foram realizadas, além de 8 extraordinárias e 6 solenes. Trabalhos legislativos. Os projetos de lei ordinária do Executivo foram protocolados 129, do Legislativo 102, aprovados até agora 177. Projetos de lei complementar foram 30 do Poder Executivo e 1 do Poder Legislativo. Estão em trâmite ainda 9. Emendas foram protocoladas 24 até agora. Projetos de resolução 17. Em trâmite ainda 4. Nesse período, 2 projetos de decreto também foram promulgados. Os vereadores votaram em plenário 6 vetos. 2 foram mantidos e 3 rejeitados. 42 requerimentos deram entrada na Casa de Leis. 35 tiveram aprovação e 2 foram rejeitados. Indicações foram protocoladas até agora 1.793, aprovadas 1.759 e 20 ainda tramitam na Casa de Leis. 12 pedidos de informações deram entrada no Poder Legislativo, 11 aprovados e 1 foi retirado. Moções foram 22 até agora. Destas, 19 foram aprovadas e 2 rejeitadas. E os trabalhos não param por aí. A
Câmara sediou audiências públicas em cumprimento à Lei de Responsabilidade Fiscal e recebeu vários convidados que explanaram sobre diversos assuntos de interesse da comunidade. O espaço da Tribuna Popular também foi bastante usado nesse ano. Representantes de vários segmentos tiveram a chance de expor as ações e o trabalho desenvolvido. As sessões solenes e homenagens também movimentaram a Câmara de Vereadores em 2017. Foram 12 eventos ao todo. O programa Câmara.com Você iniciou suas atividades no dia 17 de abril. 20 escolas de Jaraguá do Sul das redes estadual e particular de ensino foram visitadas ao longo do ano. 29 palestras alcançaram 1.400 alunos das séries finais do ensino médio. Os estudantes puderam acompanhar explicações sobre os poderes constituídos e suas competências, atribuições dos vereadores, voto consciente e exercício da cidadania. Após cada palestra, os alunos participaram de uma sessão na Câmara de Vereadores. 100 solicitações foram entregues aos parlamentares. O programa Vereador Mirim, em 2017, iniciou no dia 10 de maio. Durante o ano todo foram realizadas 10 sessões, 45 indicações, uma moção de aplauso e 2 requerimentos foram apreciados. Os vereadores mirins e suplentes, além das sessões legislativas, também realizaram várias visitas para conhecer melhor a realidade da comunidade jaraguaense e participaram de 3 eventos. Encontro Regional de Vereadores Mirins, realizado em agosto aqui no município. Encontro Estadual de Vereadores Mirins, realizado no mês de setembro em Florianópolis. E o Encontro da Câmara Mirim, realizado em outubro em Brasília, onde os mirins tiveram a chance de serem deputados por um dia. A Câmara Mirim também realizou uma sessão de homenagem ao Dia do Professor. O orçamento fixado para a Câmara de Vereadores em 2017 foi de R$ 10.570.000. Estima-se que os gastos totais do Poder Legislativo girem em torno de R$ 9.200.000. Deverão ser devolvidos à Prefeitura aproximadamente R$ 1.370.000. Com base na despesa estimada, a Câmara Municipal deverá gastar aproximadamente 2,76%, menos de 50% do limite constitucional. Com a reforma administrativa realizada em 2017, estima-se que a Câmara Municipal deixará de desembolsar aproximadamente R$ 900.000 com a remuneração de servidores e encargos em 4 anos. Além da reforma administrativa, foi realizada a fixação do auxílio alimentação dos servidores do Legislativo, fazendo com que o valor pago mensalmente passasse de R$ 441 para R$ 330. Em 4 anos de legislatura, a expectativa é de uma economia total de cerca de R$ 1.800.000. Nós temos alguns dados a mais, que nós já vamos começar o outro vídeo, que a gente é mais explicativo. Esse primeiro foi um vídeo assim que vocês observaram, inclusive, nós demos um apoio muito grande para a Câmara.com, é um trabalho até que o nosso funcionário Joel faz nas escolas, e a Câmara Mirim. Eu sempre digo assim, para mudar o Brasil, tem que mudar a cultura, mas a cultura tem que começar pelos adolescentes nas escolas. Vocês viram ali, eu estou na 6ª legislatura, eu ainda não consegui, eu não fui na Câmara Federal, os nossos vereadores Mirim, como por economia, nós temos 11 vereadores Mirim, foi sorteado 5 que participaram do vereador Mirim lá em Brasília. Foram lá, como eles são bastante espertos, nossos vereadores Mirim, eles foram eleitos para a Comissão de Legislação e Justiça, usaram os microfones lá em Brasília, se destacaram, Jaraguá do Sul se destacou com os nossos Mirim lá em Brasília. Imagina esses vereadores Mirim e os que participam da Câmara.com, lá nas escolas, já desenvolvendo a cidadania lá na escola. Lá eles vêm começando, sabendo o que é política e não só tendo uma imagem muito ruim. Pode passar outro. Aqui, então, a mesa diretora da Câmara, presidente, vice-presidente, secretário, né? Esse é o mesmo que a gente já apresentou, pode ir para frente. Composição da Câmara, que são os vereadores. Aí nós temos o Jackson e o Jaime, que são suplentes, eles estão no lugar da Natália, e também do secretário o Rogério da Educação. Adiante. Os suplentes, então, aqui já o Jaime e o Jacques, eles estão direto na Câmara. O Irineu Passo assumiu
aí também um período, Jair Alquini, Amarildo Batista e também o Anuar, esses assumiram a Câmara por um pequeno período. Próximo, a composição das comissões, Legislação e Justiça, também a de Orçamento, Finanças e também Educação e Transporte. Adiante. Comissões temporárias, só tivemos uma, pode adiante. Atividades das comissões, isso é importante porque a gente ouve dizer assim, a vereador ganha para ir lá 2 horas por semana, por sessão, normalmente é 2 horas de sessão. Veja ali, ó, Comissão de Legislação e Justiça, 277 parecer, são o trabalho que os vereadores fazem nas comissões. Comissão de Finanças e Orçamento, 133 pareceres. Comissão de Cultura, 18. Obras Públicas, 90. Total, 518 pareceres. Tem os auxiliares para fazer os pareceres, mas o vereador tem que estar lá fazendo esse trabalho. Às vezes o pessoal pensa que o vereador é só na sessão da Câmara. Então já pode ver aí que não é. Adiante. Sessões ordinárias, 82. As extraordinárias, 8 e solenes, 6. Aqui são as sessões de homenagem, então essa foi a primeira do ano da posse. Adiante, aqui foi uma sessão de homenagem, comemoração ao Dia Internacional da Mulher. Aqui do 14º Batalhão da Polícia Militar. Uma outra aqui, sessão solene em comemoração à emancipação do município. Essa foi o dia da comemoração ao Dia do Professor. Essa sessão solene em comemoração aos 500 anos da Reforma Luterana. Também uma outra da comemoração aos 18 anos do Proerd, aqui de Jaraguá, lá na Sociedade 25 de Julho. Homenagem do 14º Batalhão da Polícia Militar. Aqui também homenagem ao Dia da Consciência Negra. Homenagem ao Dia Internacional do Voluntário. Também a audiência pública sobre mobilidade urbana, trabalhos do Legislativo, aí nós temos os projetos do Executivo 129, originados do Poder Legislativo 102, arquivados 13, enfim, aprovados 177. Projeto de lei complementar aprovadas 17. Emendas aí também temos aprovadas 11, projeto de resolução 17, aprovados 12. Projeto de decreto 2. Vetos foram 6, foram mantidos 2 e rejeitados 3. Requerimentos protocolados aí 42, aprovados 35. Adiante. Aqui tem um quadro do trabalho dos vereadores, então aparece total de indicações 1.793, daí tem as indicações por vereador, moções, total 22, aí também aparece por vereador, pedido de informações 12, requerimentos 42, projeto de lei ordinária 102, projeto de resolução 17 e emenda de projeto de lei 24. Correspondência recebida 185, correspondência expedidas da presidência 305 e correspondência expedida diversas 237. Muitos dados aqui estão até dia 30 de novembro, alguma coisa até outubro, porque nós fechamos isso aí agora há 15, 20 dias atrás. Audiência de prestação de contas, que é obrigação pela lei de responsabilidade fiscal, fevereiro, outra em maio e depois também em setembro. Aqui também a mesma coisa, são apresentação de contas, né, da Secretaria Municipal da Saúde, ela foi feita em maio, setembro, cada quadrimestre tem que fazer prestação de conta para a Comissão de Saúde. Orçamento da despesa da Câmara de Vereador, pela lei federal nós temos 6% do orçamento, que ele dá 20 milhões de reais, que é o limite que a Câmara pode gastar. O nosso orçamento da Câmara, ele já veio só 10 milhões e 570, porque eu sempre digo que a Câmara faz cortesia com o chapéu dos outros. A Câmara vai passar 2 milhões para os hospitais, a Câmara vai passar mais 3 milhões, não sei para onde, não. O único que passa o dinheiro é só o Executivo. Então ele suplementa da Câmara, para não estar dizendo que a Câmara está passando, então já veio só 10 milhões e 570. Dos 10 milhões e 570, nós temos uma previsão de gastar até o final do ano em torno de 9 milhões e meio. Por isso que já tem aí 1 milhão, contabilmente 1 milhão e 370 que será devolvido. Os outros já ficaram na Prefeitura.
Nós devemos ser a única, não sei porque eu não peguei todas, mas é raríssima. Vou dizer um caso de Chapecó, o orçamento deles é 21 milhões. Eu procurei ver com eles quantos vão gastar até o final do ano, 20 milhões. A Câmara aqui perto de São Francisco do Sul tem um orçamento de 13 milhões. Eles vão gastar 12 milhões até o final do ano. Nós temos um orçamento de 20 milhões, nós vamos gastar 9 milhões e meio, menos da metade prevista para gastar. Isso é assim, uma economia feita, inclusive, com todos, com funcionários, com vereadores. Adiante. Aqui nós temos até... Esse aqui é um quadro de despesas, exercício anterior, com pagamento de diárias da nossa Câmara. Em 2013 foi gasto 36 mil, 2014, 18, 2015, 33, 2016, 24, e agora em 2017 nós só gastamos 4.735. Isso até agora... se nós pegar novembro, agora início de dezembro, nós tivemos o Rogério, financeiro nosso, que está aí, ele teve que fazer um curso por causa do E-Social, jurídico também teve que fazer um curso, ele vai aumentar um pouco. Mas também para nós, para dizer se nós gastamos muito com diária ou não, sempre é bom comparar com os outros também, porque, mas a Câmara está gastando muito, R$ 4.735. E isso aqui foi graças, a gente fez várias reuniões com vereadores, com assessores. Eu sempre digo, não é o presidente, a gente coordena os trabalhos, mas também é uma união de esforços de todos dentro da Câmara de Vereadores. Aí vamos ver se nós temos um quadro comparativo adiante. Aqui eu peguei pelo portal da transparência, despesas com diárias de vereadores e servidores, até 31 de outubro. Eu peguei, Joinville tem gasto 294 mil, Chapecó 146 mil, Blumenau 30 mil, Itajaí 20, Lages 19, Florianópolis 18, São José 13, Tubarão 6 e Jaraguá do Sul 4 e pouco. Eu peguei os 9 maiores municípios para a gente saber. Jaraguá gasta muito com diária, com despesa, não? Então vocês olham ali que daí a gente sabe se a Câmara de Vereadores é enxuta ou não. Porque às vezes falar que é bom mostrar os números, né? Pode ir adiante. Então, nós, só na reforma administrativa que nós fizemos no início do ano, já gerou uma economia de 1.200.000. Aí nós tivemos outras, auxílio-refeição, que era 441 por servidor, passou para 330, já deu uma economia também de um valor maior, e estima-se até o final uma economia de 1.800.000 para os 4 anos. Pode passar adiante que já vai... Aqui nós temos, por exemplo, eficiência energética, nós pegamos lá na Câmara de Vereadores, nós chegava de manhã cedo, liga todas as luzes do corredor e a Câmara toda iluminada, né? Hoje, no banheiro, a mesma coisa, entra no banheiro, deixa a luz acesa e assim por diante. Teve vários fatores, eu procurei trazer esse para a gente ver. Então, hoje nós temos tudo LED, é tudo com fotossensor, você entrou no corredor, a luz acende, não tem ninguém no corredor, ela está apagada. Se entrar no banheiro, ninguém acende luz, entra no banheiro, ela acende sozinha, sai. Com isso, nós tínhamos lá na Câmara de Vereadores um gasto em torno de 8 mil de energia elétrica, hoje é 4 mil reais, né, Rogério? Ele caiu para 50% de energia elétrica, o consumo. Aí imagina se fosse lá quem consome 80 mil, economizaria 40 mil. Adiante. Nós fizemos na Câmara várias resoluções. Hoje, a gente diz que o próximo presidente que vai pegar lá, que assumir a Câmara de Vereadores, nós temos procurado fazer tudo o que era de lei. Nós estávamos assim um pouco... Como eu fui eleito por unanimidade, eu tive assim a colaboração de todos os vereadores, e tudo que era para fazer, não tinha ninguém que dizia que não. Os próximos, eu estou vendo que o Anderson está já me olhando assim, o próximo presidente, nós temos assim praticamente tudo redondinho na Câmara de Vereadores. Então, coisas que a gente precisava mudar alguma coisa. Eu vou falar até rápido, que estou vendo já o horário. Resolução 1, que é do regimento interno da Câmara de Vereadores Mirim, nós não tínhamos, fizemos um regimento interno, foi uma resolução para mudar o horário da sessão, ou outra para progressão salarial dos servidores da Câmara, que nós não tínhamos, programa de estágio também, a Câmara de Vereadores, o ano passado tinha o presidente Juliano, nós tinha em torno de 9 estagiários na Câmara de Vereadores, hoje não tem nenhum, o ano inteiro, não precisou de ter estagiário. Eu fui, cada setor precisa? Não, não precisa, então não tem estagiário. Mas também tinha na Câmara, aí alguém perguntava, mas você não era vereador antes? Eu era vereador, mas quem manda é o presidente ou a mesa diretora. Não, coisa não é assim, porque eu era vereador, podia mudar. Estagiário, mas tem lá o filho do compadre lá, não dá para pôr ele lá na Câmara de Vereadores? Tá, manda ele virar, vai lá no CIE e manda se inscrever e vem para a Câmara de Vereadores.
Aí hoje o que nós fizemos? Agora nós fizemos a lei. Se vocês ouvirem que a Câmara precisa de 2 estagiários, digamos, sai o edital, precisa de 2 estagiários, todo mundo vai se inscrever, vai ter lá talvez 100 inscritos, né? Aí nós temos uma comissão que julga os 2 melhores currículos escolares vão entrar na Câmara de Vereadores, que eu não sei quem vai ser. Então agora também, as coisas quando tem que mudar é para mudar. Então esse é do estagiário, registro, controle de frequência dos servidores da Câmara. Eu até está ali comigo ali uma intimação, já que o presidente anterior já pagou multa, porque é uma resistência dizer que o assessor tem que ter o registro frequência lá digital, e nós não tínhamos ainda. Estou botando para votar, já votei na sessão passada, foi retirado, amanhã vai de novo, vai votar. Quem paga o assessor é a Câmara de Vereadores, então ele tem que submeter as leis da Câmara de Vereadores. Ah, mas o meu assessor precisa ir lá, não sei aonde. Então, se é o vereador que paga, ele que manda onde ele quiser, mas quando é a Câmara que paga, ele tem que submeter as leis da Câmara. Então, nós temos que ter o ponto digital também de assessor na Câmara de Vereadores, por exigência do Ministério Público e do Tribunal de Contas. É a última que ainda tinha. Com o vale-refeição, que nós alteramos lá na Câmara, primeiro era R$21, nós fizemos R$15 para todos os funcionários. Em 2017, deu uma economia de 59 mil só no vale-refeição. Se fosse previsto para 2018 também, daria 97 mil. E até 2019, dá uma economia de 103 mil só no vale-refeição da Câmara de Vereadores. Ainda nós temos o programa de Bolsa de Estudo, também já foi feito a lei 7.398. Adiante também. A revisão geral anual, aí eu sempre digo, até posso ultrapassar um pouquinho? Sim. Revisão salarial anual, eu já falei, né? O prefeito até me puxa a orelha também, por que a Câmara repassou, fez o reajuste salarial anual e a Prefeitura não fez? Eu fui falar com o Ministério Público, como é que eu podia agir? O Ministério Público chegou para mim, promotor, disse assim, qual é teu orçamento? Você tem orçamento? Digo, não, o orçamento é 20 milhões, nós só vamos gastar 9 milhões. Então, você tem orçamento para pagar, você não tem desculpa. Se um funcionário reclamar, você é obrigado a pagar na hora. A Prefeitura não. A Prefeitura ela tem um limite prudencial, que está encostando no limite prudencial, ela não pode dar. Ela também apresenta o orçamento dela, que ela não tem recursos para isso, ela tem justificativa. Na Câmara eu não tinha. Então, eu, como queria fazer tudo legal, fui obrigado a fazer. Adiante. Programas institucionais, como eu falei antes, o programa.com, até eu queria ver se depois o Joel ia falar um pouco, vamos ver se vai dar tempo. Então, nós damos um incentivo bastante grande, o vereador Mirim também, pode passar. Convidados, vieram 23 convidados para falar sobre trabalho, ou do hospital, ou do bombeiro, ou alguma instituição. Tribuna Popular também, tivemos um espaço lá, veio bastante gente que pediu e usou a Tribuna Popular. Vê se tem mais. Então é isso aí. Então eu queria dizer assim que nós procuramos fazer um trabalho com eficiência, com transparência, e sempre tenho colocado assim, né, que hoje, para você administrar alguma coisa pública, tem que ser um gestor público que entende, não tem mais espaço na sociedade para amadores na política. Ou você entende e faz bem feito, porque o dinheiro é da comunidade, você tem que zelar pelo dinheiro do povo, e isso a gente tem feito lá na Câmara de Vereadores. Esse ano eu procurei fazer isso, tudo com eficiência, com transparência. Quando eu falei de transparência, é porque eu queria, e faço sempre, eu digo assim, que o parlamento, ou a Câmara, ela é o representante do povo, o povo é representado pelos vereadores, então qualquer projeto polêmico, qualquer coisa que entrou na Câmara, eu nunca disse um não. A própria associação comercial, quando pede qualquer documento, me faz o requerimento e pega na hora. O requerimento é porque, se usar depois de má fé, vai pagar por isso. Mas nós nunca escondemos nada, transparência total. Naquela muvuca toda que teve ali, do 30 dias com os servidores, foi uma primeira vez que nós já vimos greve na educação, greve na saúde. Dessa vez foi tudo junto, educação, saúde. Nós procuramos mediar de tal maneira para que ninguém ficasse ofendido com nada. Às vezes eu levava um puxão de orelha do executivo, porque era para votar, mas vinha o sindicato, vinha todo mundo. Olha, nós temos que tirar de votação hoje, porque nós queremos discutir melhor. Tá bom. Também você tem que dar ouvido à população, porque a Câmara representa eles. Tirava de votação, mas na hora que foi para votar, nós votamos tudo o que tinha para votar, como era para votar. Ninguém pediu que nós não fizéssemos nada na Câmara de Vereadores.
fizemos tudo o que tinha que fazer, com transparência, e assim eu digo para vocês, para a Associação Comercial, ninguém em nenhum momento viu falar alguma coisa da Câmara de Vereadores nesse período. Nós resgatamos a imagem, a credibilidade da Câmara de Vereadores, e como eu sempre digo, graças não só à mesa diretora, mas os assessores, os funcionários e os vereadores. Acho que então é isso aí. Eu vou deixar, nós temos aqui tudo que foi apresentado, nós temos também em vídeo, nós temos no e-mail, para mandar também para quem tiver interesse. O Sandra, acho que é isso ali, né? Ok? Então deu o tempo, por isso que a gente teria mais coisas para apresentar, mas temos que respeitar o tempo. Obrigado pela atenção de todos vocês. Muito bem, Pedro, obrigado. A gente vai, logo na sequência, abrir para perguntas do nosso público. Mas antes de eu abrir para perguntas, só queria passar alguns dados, porque em linha com aquilo que nós fizemos na outra vez, tem uma análise nossa, que a gente tem feito um acompanhamento, da mesma forma que a gente tinha combinado essa aproximação. Essa associação empresarial também tem, assim como convida sempre que os vereadores estejam presentes nas nossas plenárias, nós também temos sempre representantes nas sessões da Câmara, para também poder fazer o devido acompanhamento e nos envolvermos naqueles temas que entendemos como pertinentes por interesse dos nossos associados e para a temática que essa casa aqui também se predispõe a atuar. Nessa direção, esses dados aqui são comparáveis com aqueles que nós usamos na vez passada. Ele está fazendo apenas uma atualização. Tem algumas reproduções de números que você acabou de apresentar. Enfim, aqui fala do número de projetos por vereador, que depois acaba trazendo no número de projetos por assunto, e depois esses números não batem absolutamente, porque alguns projetos são apresentados por mais de um vereador e a soma, portanto, não necessariamente equaliza. Aqui não sei se todos conseguem absolutamente ler, mas enfim, aqui tem uma manifestação sobre o número de projetos, denominação de via pública, parcelamento de solo, autoriza a servidora a participar de curso, reconhecimento de utilidade pública, institui semana comemorativa, denomina estação de tratamento de água, institui dia comemorativo, medalha de mérito, adote uma praça, subsídios prefeito, vice e secretário, semana municipal da juventude, transporte escolar municipal, emissão de contas públicas em braille, mudança de horário das sessões da Câmara, parada segura, denomina praça, denomina pórtico, executar hino nacional nas escolas, autoriza a viagem de servidor. Depois a lista seria um pouco mais extensa, só que a gente acabou condensando aqui para minimamente caber numa página. Aqui é apenas uma reflexão que a gente tem feito, né, Pedro, do quanto quais são os projetos efetivamente que têm sido tratados na Câmara que atuam em cima de desenvolvimento econômico e os seus consequentes efeitos sobre desenvolvimento social, qualidade de vida da população, que no fundo acho que é uma expectativa bastante grande. Evidentemente que essa entidade aqui por trás, vinculada às questões econômicas, fala muito da capacidade do município continuar se desenvolvendo. O prefeito também sabe muito dessas pautas que a gente invariavelmente acaba coparticipando, seja de questões de acessibilidade, que acabam também influenciando na dinâmica de negócios, no excesso de burocracia para abertura de empresas, para fechamento de empresas, enfim, toda a dinâmica que de toda sorte pode ajudar ao desenvolvimento econômico, e mais uma vez não existe desenvolvimento social sem desenvolvimento econômico, porque no final do dia tudo precisa de recursos. Então aqui aqui é só apenas para compartilhar e deixar essa reflexão em voz alta. Na sequência a gente pode explorar um pouco mais tudo isso. Da mesma forma como mostramos da outra vez, aqui também tem o número de indicações por vereador e o custo estimado destas indicações. Lembrando sempre que custo estimado, aqui nós baseamos o cálculo desse custo em cima de licitações que ou já ocorreram aqui no município de Jaraguá do Sul ou que ocorreram em outros municípios e estão no portal de transparência. Então, se tem uma indicação de uma ponte, qual é a metragem dessa ponte, quanto custou uma ponte numa licitação pública que foi feita. Então, esses números, obviamente, são estimados, são lastreados em cima do portal de transparência, mas não necessariamente
são números de Jaraguá do Sul, porque nem todas essas temáticas foram tratadas ou custeadas em Jaraguá. Acumulam, até esse momento, acumulam indicações com um número estimado na ordem de 265 milhões de investimentos. Se a gente levar em consideração na metade do ano, quando nós estivemos reunidos, tinha um número estimado de 235 milhões de reais. Então, se agregou aqui nesse ciclo mais 30 e poucos milhões de reais. Se a gente trouxer isso para a arrecadação do município, nós estamos falando de quase 40% de capacidade de investimento. Se a gente tirar os números de SAMAI aqui de dentro, nós estamos falando de mais ou menos 65% de capacidade de investimento. Essa casa aqui, quando participou publicamente do processo eleitoral no ano passado, fez uma manifestação para que acumulativamente, ao longo de um ciclo de 4 anos, Jaraguá recuperasse uma capacidade de investimento, hoje na casa de 2%, levasse isso a cerca de 12%. Na época, algumas pessoas criticaram as nossas manifestações, entendendo que nós sempre falamos em dinheiro, investimento. No fundo, isso aqui é a manifestação da sociedade como um todo, que aborda o vereador e pede efetivamente melhoria. Acho que toda a sociedade pede e clama por investimento. O município precisa definitivamente recuperar capacidade de investimento, se quiser. E, obviamente, que aqui tem questão de demanda represada, não duvido isso. Isso aqui não é um acumulado de uma gestão, isso aqui provavelmente é acumulado de alguns anos, mas acho que é algo que o Poder Legislativo, junto ao Poder Executivo, vão ter que encontrar caminhos de viabilizar o interesse público da sociedade, manifestado aqui por essas indicações dos distintos vereadores. Aqui, só para qualificar um pouco melhor, esse montante de recursos em malha viária, entendo-se aqui acima de tudo pavimentação na ordem de um pouco superior a 80 milhões, educação são cerca de 16 milhões, boa parte aqui da educação tudo em cima de construção de escolas. Nosso entendimento, já manifestamos isso em outra oportunidade, não achamos que tem necessidade de construir mais escolas em Jaraguá do Sul, temos inclusive salas ociosas, o que nós precisamos é incrementar em outra direção, desassoreamento na casa de 15 milhões, lazer e esporte 10 milhões, transporte público 10 milhões, 113 milhões em mobilidade urbana. A diferença aqui é que mobilidade urbana pressupõe ciclovia, placas, pontes, etc. Então, tudo aquilo que é novo, que não seja repavimentação, ele está separado de malha viária, então mobilidade urbana. 5 milhões aqui em infraestrutura, saúde 2 milhões, basicamente construção de pós-saúde, saneamento básico quase 1 milhão e 800, cemitérios, capelas e ossários 1 milhão e meio, limpeza e manutenção 600 mil, segurança 300 mil, outros 60 mil, enfim, que é só para fazer dar um outro overview sobre aqueles dados que são públicos. A gente só quis realmente compartilhar isso, porque da outra vez fizemos isso também, queríamos atualizar para manter coerência com nosso último encontro sobre o tema. Então, nesse momento, abro espaço para perguntas, aqueles que tiverem a fazer ao nosso presidente Pedro Garcia. Está 100% bom, né? Deve ser, né, Pedro? Não tem pergunta? Sim. Se você não tem pergunta, é porque está 100% bom, né? Mas na Câmara de Vereadores, eu só queria até explicar um pouco projetos, indicações, né? Muitas vezes alguém coloca assim, por que a Câmara não faz aquele projeto lá, que isso vai mudar o município? A Câmara, qual é o papel do vereador? Fiscalizar a aplicação do dinheiro público. O papel do vereador fundamental é somente fiscalizar a aplicação do dinheiro público e levar as reivindicações da comunidade, que muitas delas são através da indicação. Isso em qualquer regimento interno, lei orgânica ou Constituição Federal, ela diz, esse é o papel do vereador. Claro que daí você acaba acumulando um pouco mais nas indicações, porque você está lá num bairro, a comunidade diz, nós fizemos um baixo assinado aqui, porque nós queremos pavimentar essa rua. O vereador acaba levando o baixo assinado, leva para uma indicação que vai lá para o prefeito, que estuda a viabilidade ou não de pavimentar a rua ou não. A mesma coisa a construção de uma escola, nós sabemos, já que tem salas ociosas, mas de repente a comunidade fez um baixo assinado, fez um movimento muito grande e acabou fazendo um baixo assinado com uma reivindicação, e o vereador, e às vezes é um projeto, ele não pode fazer o projeto, porque o vereador não pode fazer projeto que gere despesa, ele faz uma
Então, uma minuta do projeto entrega para o executivo, ou ele faz através de indicação. Então, eu queria também colocar que nenhum vereador pode fazer projeto que gere despesa ao cofre público. Então, por isso que às vezes aparece, mas o nome de rua, lógico, foi feito um loteamento, ele foi aprovado, a comunidade está começando a residir no loteamento. A primeira coisa que o pessoal vai dizer, mas queremos o nome da rua, porque vai começar a vir correspondência. Por isso, o presidente que aparece bastante em nome de rua. Nós temos muitos loteamentos novos, né, o Anselmo sabe disso, e que lá, a hora que o pessoal começa a morar, nós temos que botar o nome da rua. Então, esse é o motivo que aparece bastante em nome de rua. E as indicações, minhas indicações não são tantas, porque eu faço mais por ofício, vou lá, falo com o fiscal, precisa fazer determinada ação lá naquela rua, não entro com muita indicação. Mas eu defendo um pouco os vereadores que entram com mais indicações, principalmente os vereadores que estão vindo agora, a primeira vez, a comunidade pede para eles, eles vão lá e apresentam a indicação na Câmara. Até para mostrar, dar um retorno para a comunidade que eles fizeram a indicação. Se a obra vai sair ou não, isso é um estudo do executivo. Depois a indicação é só um indicativo, né? Ok? Anselmo? Boa noite, Pedro. Claro que nós entendemos, o papel é fiscalizar, mas o que a gente percebe através dos números, né, é que a Câmara de Vereadores trabalha muito olhando o que aconteceu, fiscalizando os atos passados, as ruas que estão com problemas, que deveriam ser um fiscal, do próprio executivo deveria ter essa rotina, né, não precisaria toda essa estrutura, esse aparato para que a gente possa trazer essa informação ao executivo. Mas, de qualquer maneira, eu acho que uma cidade competitiva, uma cidade pujante, ela precisa pensar no futuro, precisa pensar no seu todo, né? E talvez a Câmara de Vereadores, ela pudesse, aqui fica uma sugestão da casa, uma sugestão, olhando para as coisas, para essa estrutura tão importante do município, que é a Câmara, que é o fórum de discussão, que olhasse projetos de desenvolvimento, que trouxesse, não projetos, mas que trouxesse alinhamentos, nortes para a cidade, para que a gente possa pensar a cidade como um todo. Onde nós queremos ir, por que as nossas empresas estão indo embora, por que elas estão mudando sua sede, o que está dificultando a vida da geração de negócios, da geração do cotidiano das pessoas, né? Não aquelas coisas pontuais que são, na nossa opinião, facilmente detectáveis por pessoas da própria... Nós não precisaríamos ter uma estrutura tão pesada para ter essa ponte. Nós teríamos que criar um fórum um pouco mais elevado, com discussões acima da média, onde nós, conhecendo a base, que os senhores conhecem, conhecendo os números de Jaraguá, que estão caindo, a gente pudesse criar ideias, fórum de debates, e para que a gente pudesse fazer frente a isso, as novas demandas, as novas formas de gerenciar uma cidade, do que simplesmente, ou também convenientemente, ficar pensando somente na questão de pavimentação, enfim, problemas pontuais do município. Concordo plenamente com você, principalmente no planejamento, mas eu volto até dizer depois, que a gente colocou antes, que o vereador, por isso que às vezes sai indicação, para que o executivo faça um estudo, para monte um projeto onde que tem um incentivo maior para as empresas, onde que um projeto que incentive as empresas que querem se instalar em Jaraguá, porque o vereador ele não pode fazer o projeto porque vai gerar despesa. Mas várias indicações dessas são nesse sentido, de que faça algum estudo assim. Outra também, para a gente fazer algum projeto nesse sentido, também é muito importante, mas desde que é muito combinado com o executivo, porque a Câmara faz esse projeto, o executivo vai executar se ele quer, né? Ou o secretário da pasta. Hoje, por isso que a criação e o fortalecimento da pasta da indústria, comércio que nós temos hoje, ela está sendo justo incentivado para esse sentido, para dar maior atenção para a indústria e para o comércio. Continuamos aberto? Se permitir, eu só queria chamar a presidente do vereador Mirim, que está aqui, né? Isso, vem cá, só para se apresentar aqui, como nós temos o vereador Mirim, foi até um pouco esquecimento meu de apresentar. Ela veio aqui só pelo menos para se apresentar. Enquanto ela vem vindo aqui atrás, pode vir aqui. Se tiver mais alguma pergunta para a gente, pode fazer a pergunta.
Ela é a presidente da Câmara Mirim. Não é fácil para vir aqui pegar o microfone, mas para vocês verem, ó, olha a importância dela lá no colégio onde ela estuda. Assim é os outros vereadores Mirim. Eles vão incentivando, falando da cidadania. Pena que não deu tempo, né, para a gente colocar um vídeo também da Câmara Mirim, o depoimento dos vereadores Mirim do trabalho que eles fazem. Então, para que possa abrir, pode, então, no lugar de pergunta, pode se apresentar e dizer do teu trabalho e o quanto você gosta e as tuas mudanças. Porque quando eles vão dizer assim, olha, eu tinha um pensamento de política dessa maneira. Agora que eu sou vereador Mirim, eu estou pensando em política diferente. Agora eu estou achando que eu devo participar mesmo, porque quando eu fico isento, os canalhas, os bandidos acabam assumindo. Então, agora olha o depoimento dela que ela fez no vídeo, é muito importante. Pode falar. Oi, meu nome é Isadora. Eu estudo no Colégio Marista, particular. E quando eu fui entrar para a Câmara de Vereadores, a política eu achava uma coisa chata pelo que mostram na televisão, porque acham que todo político é corrupto, que tudo... E, na verdade, não é assim. Você tem que conhecer antes de falar, você tem que conhecer como que é lá dentro. Muitas pessoas julgam os políticos antes de conhecer, e isso é errado. E a minha experiência eu acho incrível e uma coisa que eu vou guardar para a minha vida inteira, porque lá a gente construiu muitas coisas, a sabedoria, e é isso. Ok, muito obrigada. Os depoimentos que a gente tem assim dos vereadores Mirim é assim desse depoimento para acima ainda. Então, por isso que eu dei muito apoio. Não sei se não dá tempo, mas se o Joel falar um pouco do trabalho que ele faz com os vereadores Mirim e a Câmara.com, é um trabalho que ele vai nas escolas do ensino médio. Eles não têm título, mas têm 15, 16 anos. Eu sou formador de opinião. É muito importante. A gente deu esse apoio. Tomara que Santa Catarina, o Brasil inteiro, fosse desenvolvendo esses programas nas escolas, para daí sim trazer esse pessoal para administrar o nosso país. E ali, Pedro, em linha até com o que o Anselmo colocou, acho que a questão, eu já tive a oportunidade de falar com alguns vereadores, acho que um pouco da expectativa talvez que a sociedade tem em relação às indicações é que os próprios vereadores tenham a pertinência de fazer um filtro maior em torno de todas essas indicações, de todos os pedidos, até porque em relação à representatividade e à frequência, porque eu já manifestei minha opinião em outra oportunidade, isso no fundo acaba sendo cômodo para o Poder Executivo. Aparece 260 milhões de indicação para o Poder Executivo avaliar e executar, óbvio que não tem esse recurso nem perto, daí depois ele vai lá e escolhe o que ele acha da cabeça dele o que é, e não necessariamente está conectado com a sociedade de uma maneira geral. Então, acho que os nossos vereadores eles têm condições justamente de, ao ouvir a sociedade, no seu devido ambiente, na Câmara de Vereadores, fazer a reflexão em voz alta, discutir entre todos os vereadores e dar, inclusive, um holofote maior naquilo que realmente é mais preemente, mais pertinente e mais adequado para uma ansiedade de uma sociedade que está se vendo, de alguma forma, desprotegida ou desamparada, porque não tem conseguido dar vazão a todas as suas angústias e ansiedade. Jaraguá tem vivido, sob essa ótica de desenvolvimento econômico, Jaraguá tem vivido nos últimos anos uma realidade que há muito Jaraguá não enfrentava, mesmo em outros momentos de crise econômica. Que Jaraguá, depois de muitos anos, começou a ter gap de taxa de emprego. Jaraguá é uma cidade acostumada a ter 5 mil vagas sobrando, 4 mil vagas em aberto, e Jaraguá começou a enfrentar um déficit negativo. Nós não estamos acostumados com isso. E Jaraguá começou a enfrentar, desde o último ano, essa realidade. Agora diminuiu um pouco nos últimos indicadores, mas ainda assim é negativo. Tem mais gente procurando emprego do que vaga em Jaraguá do Sul. Não é a nossa realidade. E nós temos que nos conectar com essa realidade e reagir a ela. Então, acho que um pouco da angústia de todos vem muito nessa direção. Mas nós temos uma expectativa bastante grande também na continuidade de tudo que foi feito, seja na abertura, que eu já enalteci que o Pedro de fato dá, em todas as demandas que a gente faz, sempre foi muito solícito, seja para vir aqui, seja para agendarmos, seja para tratarmos dos assuntos, independente se nós temos a mesma opinião ou não.
mas sempre teve abertura para fazer isso. Essa economia apresentada ela é bem-vinda. A gente tem expectativa que ainda se encontrem mecanismos de gerar ainda mais economia, porque ainda são despendidos 2,76, por mais que a legislação federal permita até 6%, a gente ainda entende que dá para ser mais comedido ainda. Então, acho que já uma vez já decidido, inclusive já alinhado entre os vereadores, que o próximo presidente da casa será o Anderson, que se encontra aqui conosco e que recorrentemente está aqui conosco. Anderson, nós temos uma expectativa que realmente todos esses ganhos que já foram conquistados aqui nesse primeiro ano na presidência do Pedro, isso continue e que você, inclusive, traga algumas coisas ainda adicional em linha com tudo isso que eu acho que tem sido falado aqui, que a gente mantenha, inclusive, esse ambiente aqui de proximidade entre a Associação Empresarial e a Câmara de Vereadores. Portanto, no próximo ciclo, o Anderson presidindo, o meu mandato aqui nessa casa também vai até março do ano que vem, então provavelmente na próxima prestação de contas já não estarei mais, na próxima prestação de contas já não estarei mais presidindo a casa, mas que isso tudo realmente continue dentro dessa reaproximação que tem sido buscado até aqui. Então, Pedro, obrigado mais uma vez pela disponibilidade, por toda essa proximidade. A casa continua aberta para todas as demandas, independente da sua presidência na Câmara ou não. Ok, eu quero agradecer sempre essa parceria com a Associação Comercial e também agradecer o Executivo, porque também eu sempre falo que os poderes são distintos, Câmara é a Câmara, o Executivo é o Executivo, mas sempre trabalhamos em harmonia. O prefeito chama, a gente está lá, então isso a gente sempre tem feito. Então, essa parceria a gente sempre teve e é muito importante. Independentes, mas harmônicos. O que tinha mais? Eu acho que era isso aí que a gente tinha para passar hoje. Muito obrigado. Obrigado a todos por estar nos ouvindo. E a Câmara está aí sempre aberta. Procuramos fazer esse trabalho bem aberto e vamos continuar fazendo esse trabalho. Muito bem, obrigado, Pedro.